3, 2, 1, bora gravar! O que tem por trás daquela comemoração, aquele post de comemoração da permanência do Beraldo, post do presidente do São Paulo? Eu quero trazer muitos detalhes, muitos bastidores para vocês sobre essa história, hein? Próxima janela pode ser cruel com o São Paulo, principalmente com esses jovens que estão se destacando, inclusive com o Beraldo, e eu quero trazer muitos detalhes do que pode ser daqui para frente em relação a esse jogador. E vou falar também sobre o Rony. O pai dele, empresário Hércules, deu uma entrevista falando que tem 4 clubes da Arábia atrás do Rony. Quero trazer esses detalhes. O Palmeiras que entra em campo hoje pela Libertadores da América. Mas antes, na última semana rolou a 15ª rodada da Liga Jack. E quem se deu bem foi o meu amigo Paulo Vita, que marcou 21 pontos e terminou a rodada na liderança. Ainda no pódio, o Rafinha e a Marilinha Galvão fizeram 19 e 17 pontos respectivamente. O resto do pessoal acabou zerando dessa vez, hein? O pessoal tá fraco demais, E se você quiser saber mais sobre tudo que tá rolando na Liga Jack, fica ligado aqui no canal, no Instagram do Mr. Jack Bet e no Insta da Cris Dias, e faça suas apostas junto com a gente, porque onde tem desafio tem Mr. Jack. Bora de notícia de mercado, porque aqui no canal sempre tem bastidores. E eu vou falar primeiro do Beraldo, bora! O presidente Júlio Casares comemorou nas redes sociais de maneira até meio que enigmática, né? Seguimos uma foto ali correndo ao lado do Beraldo, aquela coisa toda. Esse post aí que vocês estão vendo, isso causou assim uma dúvida muito grande nos torcedores, porque primeiro que o presidente tirou ali os comentários, né? Tirou ali aquela situação de você poder comentar e ficou uma coisa assim parecendo, né? Vou confessar aqui para vocês, eu também fiquei com aquela sensação de, será que é um post de despedida? Na minha cabeça, e eu tô falando aqui papo reto com vocês, na minha cabeça ficou uma coisa assim, de repente ele foi negociado agora e vai embora no final do ano. Eu fiquei com essa sensação, com essa pulguinha atrás da orelha. E aí eu peguei o telefone e fiz o meu contato com o presidente Júlio Casares. E o presidente Júlio Casares, em tom de entrevista, ele falou: estou te dando uma entrevista, né? É como a gente fala no jornalismo, né? É uma fala oficial, não é aquela coisa tipo, estou te dando uma informação e você publica, apuração tua, ou então quando você fala com algumas pessoas próximas do presidente, aquela coisa toda, apuração que a gente faz normalmente no jornalismo, né? O presidente me deu uma entrevista falando assim: tivemos algumas situações de sondagem, mas o Beraldo fica. O Beraldo não sai nessa janela. Ou seja, ele estava ali cravando uma permanência do Beraldo, que teve algumas sondagens, entre elas a do Wolves, que eu trouxe aqui inclusive no canal dias atrás, aqui num vídeo. Foi na segunda-feira que eu trouxe essa informação aqui no canal. O Wolves, assim como outros clubes da Inglaterra, principalmente clubes da Inglaterra, acenaram com conversas, com consultas e tal, mas valores praticados abaixo daquilo que o São Paulo espera. Então o São Paulo sequer quis abrir conversas, sequer deu andamento, né? Prosseguiu com conversas ou com essas sondagens. Então o Beraldo fica no São Paulo, focado na final da Copa do Brasil, focado na Copa Sul-Americana, o jogo na quinta-feira, focado ali na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Beraldo, claro que numa próxima janela a situação é bem diferente. A próxima janela, que vai ser em janeiro, vai ser uma situação, o São Paulo vai ter que conviver com essa situação de assédio, com essa situação de propostas, mas o São Paulo está muito bem amarrado. Sabe que vai vender o jogador por um valor que seja um valor muito justo pelo futebol que o jogador vem atuando, pelo mercado que já tem um olhar diferente para esse jogador. Então é uma situação assim que o Beraldo hoje tem um valor muito grande. A comparação, e aí eu não estou querendo jogar pressão para ele, é o que a gente ouve, e a gente ouve desde a época de Cotia, que seria um craque, um grande jogador e tudo mais, é mais ou menos assim. Se desenha para ser uma carreira muito parecida com o que o Éder Militão hoje é, né? Um jogador que é uma realidade hoje no Real Madrid, campeão de Champions, e um jogador que é uma realidade hoje
na seleção brasileira, é um Marquinhos, está há muito tempo na Europa, que é um jogador de seleção brasileira. Então assim, estou usando esses dois exemplos, 2 jogadores aí de seleção e 2 jogadores de Europa, de Champions League, que é o que vai ser mais ou menos o Beraldo, que é o que está se desenhando para ser a carreira do Beraldo. Tudo leva a crer que o Beraldo vai ser um jogador neste nível. Então o São Paulo se prepara, o São Paulo renovou o contrato, o São Paulo estendeu, a multa é alta, o São Paulo deu uma valorização salarial para o jogador, o São Paulo deixa o jogador muito à vontade, dá ao jogador todas as condições. Então o São Paulo está planificando todo o terreno para que o jogador seja muito bem vendido nas próximas janelas. Então por isso, até por isso, o presidente Júlio Casares comemorou, entre aspas, essa permanência dele até o final do ano. Pelo menos nessa temporada ele fica, vai ajudar o São Paulo nessa final da Copa do Brasil, nas competições que vem pela frente. Lembrando que o São Paulo é o único time do Brasil vivo nas 3 competições aí que está disputando no ano e segue vivo nas 3 competições. Então o Beraldo é peça importante ao lado do Arboleda, pilares ali dessa defesa do São Paulo. Então, as próximas janelas vão ser difíceis, mas o São Paulo está se precavendo, está se armando muito bem para que ele seja uma boa venda, bom ativo, porque é um jogador extremamente promissor e já muito bem visto no mercado europeu, principalmente nos times da Premier League, beleza? Vou falar agora do Rony. O Rony é um jogador também que tem destaque, é um jogador que é uma realidade dentro do Palmeiras, um ídolo, multicampeão, e é um jogador que desperta interesse do futebol árabe. A gente mesmo trouxe aqui no canal uma situação do Qatar que viria, que pode ainda acontecer, e o pai dele, o Hércules, que é empresário também, deu uma entrevista para o jornal O Liberal, falando que existem 4 clubes que demonstraram interesse no Rony, São sondagens, são busca de informações, lembrando que a janela para o futebol árabe ela se encerra em setembro. Fui buscar algumas informações no Palmeiras e a resposta do Palmeiras ela é muito clara e muito transparente. O que vale para o Rony vale o que foi para Gustavo Gomes e para Luan. O Gustavo Gomes teve a oferta do Al Nassr, o Luan teve a oferta do Krasnodar da Rússia. 2 jogadores que ficaram balançados com as ofertas e 2 jogadores que ficaram no Palmeiras. 2 jogadores que não saíram do Palmeiras. Gustavo Gomes, inclusive, encerradas as conversas, e o Luan, inclusive, o Palmeiras, existe a possibilidade de que se o Krasnodar voltar no final do ano, em dezembro, pode haver uma conversa para liberar o jogador, de repente numa negociação voltar a acontecer. E no caso do Rony, não vai ser diferente. Para agora, a chance do Rony sair é 0, até setembro, onde fecha a janela do futebol árabe. A chance do Rony sair é 0, o Palmeiras não vai se desfazer dos seus principais jogadores, dos jogadores titulares. É um pacto da diretoria com o técnico Abel Ferreira. Ainda mais o Rony, que é um jogador que o Abel gosta muito, que é um jogador que cumpre função, é um jogador que faz lado de campo, é um jogador que faz centroavante, é um jogador que faz gols, é um jogador que volta para marcar, é um jogador que se entrega taticamente. Então o Rony é pilar, é peça fundamental do time do Palmeiras. Então, vindo proposta, não vindo proposta, o Palmeiras não tem o menor interesse em se desfazer, em vender os jogadores principais, ainda mais no momento em quartas de final, possibilidade aí de Libertadores, que é o grande foco do Palmeiras nesse ano de 2023. Claro, também olha para o Campeonato Brasileiro, são 11 pontos de diferença, olha sim para o Campeonato Brasileiro, mas o foco principal, sem dúvida nenhuma, é a Libertadores da América. Hoje, por exemplo, tem uma pedreira aí contra o Deportivo Pereira, o primeiro jogo das quartas de final, decide em casa, então até por isso, chance 0 aí de negociar seus principais jogadores, mesmo tendo essas sondagens, esse interesse aí de clubes árabes que tem canhão, muito dinheiro, o Palmeiras não tem esse interesse. Comentários aqui, galera, deixem seus comentários aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis, tamo junto.